Boa noite. Oi, meninos e meninas, tudo bem? Boa noite. Começo mais uma vez aqui a live dessa semana. Essa live eu sei que muita gente está aguardando, muita gente me pediu, mas eu esperei fazer algumas anteriores até para poder chegar nessa live de emagrecimento, tá? Para as pessoas poderem ter um entendimento melhor sobre aquilo que eu vou discorrer hoje, tá? E eu resolvi também fazer, porque são tantas perguntas que eu recebo a respeito de emagrecimento, quero emagrecer 20 quilos e 15 quilos, e comecei a emagrecer e parei, agora não estou emagrecendo mais, o que eu preciso fazer para emagrecer? Doutora, me ajuda. Então são tantas as questões, e assim, é difícil poder responder isso, porque é muito abrangente e vocês vão saber por quê. Então por isso que eu resolvi fazer a live, para que vocês tenham um entendimento melhor de como a nutrição funcional trabalha na prática o emagrecimento, o processo de emagrecimento. Então vocês, quem não me conhece, sabe que eu sou nutricionista funcional, né, especialista em clínica e fitoterapia, e que já há muito tempo trabalho nessa área. Então eu vou colocar um pouquinho para vocês aqui de como que é o meu trabalho quando o paciente chega para mim com esse objetivo. Eu diria para vocês que mais ou menos 80% das pessoas que eu atendo, elas entram aqui com o objetivo de emagrecimento. E a primeira frase que eu digo é: eu não sou nutricionista de emagrecimento, eu sou nutricionista de saúde. Eu quero resgatar a saúde do meu paciente ou manter a saúde cada vez melhor, né? Prevenir doenças, dar vitalidade, né? Fazer com que meu paciente tenha uma longevidade, né? Um desenvolvimento, um envelhecimento saudável. E aí, o fim de todo o processo sempre é o emagrecimento. Então, a nutrição funcional é essa diferença. A gente nunca trabalha um fato isolado, um objetivo isolado, uma doença isolada, uma disfunção isolada. Nós trabalhamos sabendo que o corpo ele trabalha integrado, cabeça, corpo e alma e mente. A gente precisa tudo engrenar, é uma engrenagem, né? Então uma coisa está interligada à outra, e que se a gente não trabalhar esse todo, a gente nunca vai restabelecer o equilíbrio metabólico e chegar a um bom resultado. Então, a partir do momento que o paciente vem aqui, e é isso que é importante que vocês entendam, que para a gente poder orientar um cardápio, orientar um plano alimentar, a gente tem que conhecer muitas coisas desse paciente. Não é simplesmente pegar aqui na gaveta uma dieta de 1.200 calorias, como muita gente ainda faz, ou se fazia antigamente, e pensar só na questão calórica para emagrecer, né? Não adianta isso, a gente sabe que não funciona, isso não tem sustentabilidade, porque não é só através do desbalanço energético, eu vou ter que gastar mais e comer menos, que eu vou conseguir emagrecer. Não, se eu não tratar as disfunções do paciente, se eu não deixar esse paciente em equilíbrio metabólico, eu nunca vou conseguir um bom resultado satisfatório e permanente. Porque mais difícil do que emagrecer é se manter magro, tá? Então, já quem tá entrando, olha, eu vou acenar para todos vocês aqui, ó, tô super contente que tem muita gente entrando aí. E agradecer essa assiduidade de todos vocês, tá? Então veja, eu tenho que saber se o paciente tem alguma doença instalada, como que é esse histórico de peso dele, se ele é um paciente que era magro e começou a engordar, por que casou, por que mudou o estilo de vida, por que começou a trabalhar, por que começou a estudar. Então eu tenho que entender esse processo todo. Às vezes até chego ao ponto de saber de que parto que ele nasceu, se ele foi amamentado. Eu tenho que avaliar todos os exames laboratoriais desse paciente. Eu tenho que saber como que é a pressão dele. Tenho que saber se ele toma remédios, se ele toma suplementos. Qual o histórico familiar de doenças que ele tem. Então, que doenças tem sua família?
seus pais, sua mãe, se tem alguma doença que ele pode ter mais risco de desenvolver em virtude da questão genética dele. A gente tem testes genéticos até para fazer, para a gente poder saber que tipo de genes tem aquilo, qual é o genes que se pronuncia naquele paciente, que se expressa, que eu tenho que talvez controlar para que eu consiga ter um emagrecimento mais eficaz, silenciar algum ou ativar outros. Então, eu tenho que saber muito como é que é a pressão, enfim, todas essas perguntas são importantes para que eu consiga montar um plano alimentar realmente personalizado, né? Individualizado. Qual é a rotina alimentar, uma anamnese que eu faço? O que você come desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Aonde você come? Né? Quais são suas preferências? Tem algum alimento que você come e já sabe que já passa mal, estufa? Como o seu intestino funciona? É importantíssimo. Meu trabalho começa eu trabalhando a parte intestinal, gástrica e intestinal do paciente, que é a porta de entrada dos alimentos. Então, se ele não tiver um aparelho digestivo já todo esse sistema digestório adequado, uma flora intestinal equilibrada, ele não vai conseguir absorver e aproveitar aquilo que eu vou dar na alimentação dele. Então é importante a gente poder saber tudo isso para poder traçar um plano alimentar, como eu disse, de forma individualizada. Tá? Aí é lógico, eu faço dentro de todas essas informações, eu também vou fazer uma coleta de medidas, faço teste de bioimpedância, avaliação atrás de como está esse peso do paciente, qual é o percentual de gordura. Então também uma coisa importante, não adianta só pesar, né? Importante também a gente saber como que está distribuído esse peso. Será que o percentual de gordura está adequado para aquela faixa etária, para o homem ou para a mulher, que não vai corresponder a um risco à sua saúde? Onde ele se localiza mais essa gordura? Será que é aquela gordura visceral, que é aquela gordura onde tem mais risco de a gente ter mais doenças cardiovasculares, doenças como diabetes, cânceres, hipertensão e tudo mais? Ou não, ele tem uma gordura mais localizada, ela tem, por exemplo, de culote, de bumbum, que é mais mulher que tem isso, de coxa, e não tem tanta gordura no abdômen. Então precisa saber que tipo de obesidade ele tem, vamos fazer qual é o objetivo desse paciente, que peso que ele tem que perder, por quanto tempo, a gente estabelece metas. Então assim, são várias coisas que a gente tem que levar em consideração para mim montar um plano alimentar. Por isso que quando vocês me pedem para mim orientar com relação, com relação a, doutora, me ajuda para mim emagrecer, não é tão simples assim, né? A gente não é receita de bolo que eu posso fazer isso para todo mundo. Para cada paciente é um plano alimentar, que eu faço um cardápio semanal com todas as refeições, passo as receitas. Por isso que quando eu dou as receitas, quando eu posto as receitas para vocês, quando eu mostro aquilo que eu estou comendo, quando eu dou dicas de alimentação, é para vocês poderem ver se aquilo vai se encaixar dentro da rotina de vocês e melhorarem seus hábitos alimentares, sabendo que a gente tem muitas possibilidades gostosas e nutritivas que pode se adequar. Por exemplo, a gente tem hoje a questão que eu tenho que levar em consideração dos testes de intolerância alimentar, e mesmo na clínica é importante que pro emagrecimento, mesmo que o paciente não faça o exame, que ele me relate como que ele tem, a digestibilidade dele pelo leite e derivados ou pelo glúten, né? E aí a gente vai fazer as considerações. Se é importante, dependendo dos exames dele, se eu vou continuar com o glúten para ele, ou vou abaixar, ou vou excluir, isso é fundamental, porque se eu não excluo esses alimentos que são intolerantes ou sensíveis a ele, ele vai continuar com todas disfunções, inflamações do aparelho digestivo, não consegue digerir e, consequentemente, o processo de emagrecimento não vai ocorrer. Isso é uma barreira para o processo de emagrecimento, né? Então, já isso comprovadamente. Então, leite derivado, será que eu vou poder dar para ele? Vocês sabem que eu tenho que ter
muito ser muito coerente com isso. Às vezes é um paciente que eu tenho que fazer uma transição, ele não consegue excluir de uma só vez, mas são coisas que a gente tem que considerar. Então é importante que a gente leve isso em consideração para poder montar cada um o seu cardápio, tá? Agora, falando especificamente do cardápio, a gente tem que, não é só o cardápio em si, né? Eu vou falar para vocês sobre a alimentação, o que eu devo considerar quando eu quero emagrecer, depois de saber de todas essas informações. Mas fora a gente melhorar os hábitos alimentares, a gente tem que saber que a introdução, a prática frequente de exercícios físicos é fundamental para que a gente consiga um processo de emagrecimento saudável. O que é emagrecimento saudável? É perder gordura e preservar ou até aumentar a massa magra, se possível, né? Porque perder peso através de músculo não é saudável para ninguém, porque quem assistiu a live, né, da semana passada sabe que quando a gente baixa a massa magra, perde massa magra, a gente abaixa o gasto calórico diário, que é o metabolismo basal. Então, toda vez que eu estiver dentro de um processo de emagrecimento, eu tenho que tomar muito cuidado com as quantidades de macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura, né, que são adequados àquela pessoa, para as atividades diárias que ela faz, pelos exercícios, para que ela não perca massa muscular, certo, gente? Então, vamos colocar a prática regular de exercícios, vamos fazer toda uma rotina de exercícios físicos, vamos ver se esse paciente está com sono reparador. Então, dormir, gente, é fundamental, né? A gente tem que ter um sono que realmente repare todo o nosso organismo, que nos recupere para o dia seguinte, que nos dê vitalidade, energia, que tudo que a gente estragou durante o dia a gente consiga arrumar, reorganizar, reestruturar, restabelecer para o dia seguinte, né? A gente tem os hormônios que são produzidos à noite para fazer esse reparo para a gente, inclusive o GH. Então eu preciso corrigir meu sono e meu horário de sono para ter um emagrecimento. Pessoas que não dormem direito, que dormem pouco, que dormem mal, têm muito mais dificuldade para emagrecer, tá? Isso é um fato, já bem já consumado diante dos estudos. Outra coisa é modular o estresse. Eu preciso também ter um controle no meu emocional, porque o estresse também vai fazer com que haja um aumento no cortisol, que é um hormônio de estresse, que aumenta a insulina, que vai aumentar a gordura, aumenta a resistência insulínica, né? Também através disso. Oi, Ju, tudo bem? Boa noite. Então, quer dizer, é importante eu ter esse controle com relação a isso, de estresse, modular direito isso, fazer técnicas de relaxamento, ou meditação, ou visualizações, ou respiração, e até o exercício, que vai ajudar vocês modularem a situação de estresse. E também ter pensamentos positivos, ter segurança em vocês, confiar em vocês. Eu vejo muito paciente que já entra dentro do processo de emagrecimento, já assim, sabe, muito cabisbaixo. Pra mim nada dá certo, sempre os outros conseguem emagrecer, eu nunca consigo, né? Por que pra mim é tudo tão difícil? Então, veja bem, gente, é importante vocês terem confiança em vocês, entrarem com esse pensamento positivo, pôr energia legal, vitalidade, energia positiva dentro daquilo que vocês estão iniciando. Acreditar não só no profissional, que talvez vocês tenham aí do lado de vocês para poder estar orientando, mas também é importante que vocês acreditem em vocês. Ter um comprometimento dentro de todo o processo. Isso é importante. Então, alimentação, exercício físico, um sono que seja reparador, modular o estresse, ter positividade, né? Então vocês vejam que tudo isso faz parte de um estilo de vida adequado, de um estilo de vida saudável. Então, para a gente emagrecer, ou melhor, para a gente ter saúde, para a gente restabelecer o equilíbrio metabólico, eu preciso levar tudo isso em conta.
né? Então são várias pontes aí que eu tenho vários aspectos que eu vou ter que administrar. Alguns mais, outros menos. Para uns mais, para outros menos. Quero fazer só um parênteses aqui, gente. Eu vou responder todas as perguntas depois, tá? Enfim, então tudo isso é importante. Agora, falando especificamente da alimentação, algumas coisas são super importantes, que eu vou dar algumas dicas gerais, tá? Como eu disse para vocês, tudo é muito individualizado, mas eu vou dar algumas dicas gerais sobre a alimentação. Primeiro lugar, gente, comer mais vegetais, mais comida de verdade. Isso é o número 1, né? Então, frutas, legumes e verduras são essenciais. Não é porque tá frio, não é porque tá chovendo, não é porque agora eu não tô com vontade, né? Eu vejo paciente, ele faz uma dieta monótona a vida inteira, comeu sempre a mesma coisa. Aí você põe várias saladas, né, todo dia diferente, que a gente tem um universo incríveis de saladas, de vegetais. O Brasil é um país tropical que tem muita variedade. A gente aqui no Brasil tem fartura, e aí ele já fica enjoado mesmo colocando todo dia uma diferente. Quer dizer, é impossível ficar enjoado, porque a variedade é incrível que a gente tem de frutas, de legumes e de verduras. Tá frio, quer comer coisas mais cozidas, mais refogadas? Ok, só não pode faltar. Isso tanto no almoço como na janta. Por quê? Vitaminas, minerais, fibras, saciedade, eu vou ter através desse grupo alimentar. Então, é importantíssimo eu ter ele tanto no almoço como no jantar. Das mais diversas formas que vocês possam imaginar. O importante é ter cru, cozido, refogado, sopa, né? Enfim, tem muitas coisas diferentes. Por isso que eu posto coisas, né, aí para vocês poderem estar sempre diversificando e sabendo que a gente tem um universo enorme, né? N possibilidades de estar fazendo os vegetais, os legumes e as frutas. E eu preciso ter uma quantidade de fibras adequada para poder me dar saciedade, ok? Então eu vou ter através disso. Outra coisa, gente, os carboidratos, sempre vocês vão preferir carboidratos bons. O que é bons? De baixo índice glicêmico. Mas Roseli, para emagrecer, me falaram que eu preciso ficar sem carboidrato. Gente, isso não é para todo mundo e não é para qualquer um. E não é num primeiro momento que eu vou mudar o hábito alimentar de um paciente que só vivia de carboidrato, eu chegar e falar agora você não vai comer mais nada. Não é bem assim. Então, desde que vocês comecem a fazer escolhas melhores nos carboidratos, eles podem estar dentro de uma alimentação saudável, inclusive no processo de emagrecimento. Só precisam estar com as quantidades ajustadas. Importante estarem combinados com proteínas, com gorduras, né? E ser carboidratos bons. O que é carboidratos bons? É aquele que não vai ter uma carga glicêmica alta, que vai ser metabolizado de uma forma lenta. Então, são as raízes. Então, é a mandioca, a batata doce, é a abóbora, a beterraba, a cenoura. Mas eu não sabia que isso é carboidrato. Sim, é carboidrato. Os cereais integrais, o arroz, aveia, quinoa, amaranto, tudo isso é carboidrato. Eu quero comer um macarrão, vou comer um macarrão integral, desde que eu possa comer o glúten. Senão eu vou comer a versão sem glúten, que tem muitas no mercado hoje. Muitas marcas que já estão desenvolvendo, porque a indústria está sendo uma forte aliada também da gente, no sentido de caminhar para uma alimentação mais saudável e dar para a gente aquilo que a gente está precisando para poder incluir numa alimentação saudável e prática, porque a gente também tem que pensar na praticidade, tá? Então, por mais que eu fale para vocês que a gente tem que buscar, oi Sil, tudo bem? Tem que buscar uma alimentação verdadeira, comida de verdade. Eu sei que algumas coisas vocês vão buscar de uma forma industrializada. Então, a dieta, ela tem que ser com um pouco menos de carboidrato. Então, tem que ser low carb? Tem. Me perguntaram agora isso. Ela tem que ser uma quantidade reduzida de carboidrato? Depende para quem, mas sempre eu vou reduzir um pouquinho mais o carboidrato. Vou dar preferências para proteínas magras, sempre grelhada, assada e cozida, tá? Então, vou usar mais peixes. Vamos usar mais ovos e frangos,
tá? E menos frequente a carne vermelha, para quem ainda costuma e gosta da carne vermelha, mas de preferência para comer ela no almoço e não no jantar, tá? E aí eu vou então combinar isso que eu acabei de falar. Eu vou combinar a salada, os vegetais e legumes crus e cozidos, mas sempre isso é um grande prato, por isso que eu sempre mostro o prato. Oi, tia Miriam, tudo bem? Oi, Andréia. Então, primeiro, sempre eu mostro o meu prato, porque vocês veem que o prato grande é o prato de salada e o pequeno é o prato que eu vou comer o carboidrato e a proteína. E outra possibilidade é usar o grão, que é o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, para quem não tem nenhum problema de sensibilidade com relação a gases, a flatulência, a gente vai usar ele como possíveis proteínas vegetais. Também pode ser, né? E dão sustentação e tem carboidrato junto aí também, tá? Nesses grãos. Então eles também podem ser fontes de carboidrato. Se eu quiser aumentar, aí eu não uso a raiz. Então vejam como é fácil vocês montarem o almoço e o jantar, tá? Nesse formato, isso vai se moldar a uma dieta, a um cardápio que vai levar vocês, através dessas mudanças, no processo de emagrecimento. E as frutas? A gente vai dar preferência para a fruta, comer com casca, com bagaço, do que tomar suco? Sim, gente. Pode misturar 2 carboidratos no almoço? Não, nem no jantar. O ideal é eu comer um tipo de carboidrato no almoço e no jantar eu ainda abaixar o meu carboidrato se eu quiser emagrecer, né? Então eu vou dar mais legumes, que no legumes, gente, abobrinha, abóbora, tem já cenoura, beterraba, já tem carboidrato. Então eu posso introduzir até isso no jantar, mas eu vou dar ênfase de saladas cruas, de folhas, de verduras, tipo espinafre, couve, escarola, repolho. Aí põe um legume e põe uma proteína. Pronto, ovos mexidos, pode ser um filé de frango, pode ser um filé de peixe. Vou usar o azeite de oliva na minha salada, né? Ou vou usar também umas sementes. Vocês viram quantas granolas que eu dei já, dicas para vocês? Eu ponho coco sempre na salada. Por quê? Porque é uma outra fonte de gordura boa que a gente pode estar usando, né? Ou em cima das proteínas, ou em cima dos vegetais, e fica super gostoso. Então, além do azeite de oliva, eu estou usando gordura boa para dar mais saciedade e baixar o índice glicêmico. Tá? Então, por que é baixar o índice glicêmico? Porque eu vou digerir de uma forma mais lenta a refeição do almoço e do jantar. Tá claro isso para vocês? E as frutas, como eu falei, eu não vou comer nesses momentos. Eu vou comer nos lanches intermediários. Melhor para quem quer emagrecer. Porque não deixa de ser uma fonte boa de carboidrato, vai matar a vontade do doce. E aí eu posso e aí é fácil de transportar também, precisa pensar nisso. E aí também eu posso juntar essa fruta uma gordura boa, que pode ser uma semente, castanha, nozes, amêndoa, posso fazer um mix disso, ou coco, como eu falei para vocês, ou então usar uma fonte de proteína, para quem pode um iogurte, para quem não tem a possibilidade, eu posso fazer uma fruta com whey protein, que eu uso muito, vocês sabem disso, como uma fonte de proteína, mesmo sem treinar. Adorou, ó, a Kátia adorou usar o coco, ela tá falando. O grão de bico substitui feijão? Substitui, Nilza, pode trocar. E o grão de bico também é riquíssimo em proteína, tá? Tem amido, é muito bom. Eu gosto muito de dar receitas de grão de bico também por conta disso, tá? Bom, é lógico que o whey protein a gente tem que ter cuidado com relação ao consumo dele, tipo, cuidado no sentido das quantidades, tá? E sempre serem prescritos por um profissional. Sempre, como eu falei para vocês, é a questão da individualidade. Mas na falta de uma proteína, ao invés de vocês irem lá de tarde comer um pastel, um pão de queijo, por que não levar uma fruta e comer isso ou com uma gordura boa ou com uma medida tipo meia medida ou 2 colheres de sopa de whey protein, que pode ser vegano ou do soro do leite. Então isso também pode ser prescrito para vocês. Ou então junta o ovo com uma raiz, uma mandioca, isso também, um atum, um patê de atum com uma torrada integral. Então tem muitas possibilidades que a gente pode estar fazendo. Também eu passo muitos vegetais crus, tipo pepino, cenoura, erva doce, com patês para vocês comerem à tarde, com patê de frango, com patê de ovos, com patê de sardinha, com patê de atum, né?
E aí, se não deu para fazer o patê, gente, tão elaborado, mistura o azeite de oliva, a salsinha e o atum ou o frango. Enfim, isso já vai ficar uma mistura boa, mas não vale pôr nesses patês creme cheese, requeijão, creme de leite, isso nem pensar, daí não adianta nada. Tá certo? Então a gente pode fazer as pastas de sementes, que são outras possibilidades, né? De castanha de caju, então a gente faz tipo uns requeijões, que isso pode ser feito também. Bom, enfim, isso tudo dá para ser feito. Pode ser usado a tapioca de manhã, pode ser usar o ovo mexido para a gente fazer. As frutas, vocês sempre vão escolher então de baixo índice glicêmico, dê preferência para elas, seja o abacate, seja o kiwi, seja o morango. Usem também a sazonalidade das frutas para comprar de melhor qualidade e também de menor preço, isso é também legal. Então, veja, dá para comer fruta? Dá. Pelo menos 3 frutas ao dia, pelo menos umas 5 a 6 porções de vegetais e legumes, pelo menos 2 porções, quem for comer, de proteínas, almoço e jantar em maior quantidade, em menor quantidade, café da manhã e lanche da tarde. Então, se vocês, essas gorduras boas, se vocês fizerem essas combinações que eu tô dizendo, fica muito melhor, né? Para vocês poderem aderir, porque o cardápio, ele tem que ser um cardápio fácil, prático e gostoso, e o cardápio melhor é aquele que não só é ajustado às necessidades... Oi, Vilma, tudo bem? Boa noite. Não só é aquele que é ajustado às necessidades do paciente, mas também aquele que ele consegue fazer, que é é importante a gente poder estar fazendo com que ele tenha uma boa adesão. Não pense que esse cardápio vai ser temporário. A gente tem que pensar nele ao longo dos tempos, né? Para sempre. Como é lógico, a gente sempre vai estar adequando as necessidades, mudando as estratégias, mudou o horário de treino, então agora eu faço assim, mudou minha rotina, ou entrei na menopausa. Então aí a gente vai fazendo as intervenções. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem muita tendência de se adaptar. Então, quando a gente começa a perceber que dentro do processo de emagrecimento eu não tive mais o emagrecimento esperado, daquela quantidade de gordura que eu previa para poder reduzir naquele tempo, naquele período, eu vou ter que mudar a estratégia da minha alimentação, né? Porque ele já se adequou. Ou então eu também tenho que pensar em mudar a estratégia do meu treinamento, dos exercícios físicos. Por quê? Porque o exercício físico que eu tinha um impacto no meu metabolismo há uma semana ou um mês atrás, hoje pode ser que não seja mais, né? Eu tenho que mudar as intensidades, a frequência, a velocidade, para quê? Para o metabolismo estar sempre sendo exigido. Porque eu disse para vocês que o melhor termogênico que tem é o exercício. Por mais que eu use dentro do processo de emagrecimento, eu já expliquei isso para vocês, e vou repetir, que a gente vai usar o gengibre, o café, né, a cafeína, o chá verde, a canela, tudo isso para ajudar a pimenta, né, dentro de todas as preparações. Usem bem isso, pode ajudar, porque são estratégias que a gente utiliza para aumentar a termogênese. No processo de emagrecimento, isso é importante. Oi, Divina, boa noite. Oi, Mari, boa noite. Então, é legal que vocês podem fazer chás disso para acelerar o metabolismo. Então, posso fazer um chá de canela com gengibre para poder tomar à tarde, ou tomar depois do treino, para tomar pré-treino? Pode, não tem problema. Posso usar canela, posso usar pimenta nas minhas preparações todas? Ótimo, usem. Quem não tem nenhuma contraindicação dentro desses alimentos termogênicos, pode ser usado sim. Tá? Então, essas combinações de nunca fazer um carboidrato isolado, tipo, não vou comer só uma fruta. Quando vocês começam a pensar em só uma fruta à tarde, porque eu não tenho tanta fome, ela vai ter uma digestibilidade muito rápida, né? Se eu aliar isso a uma proteína, ou um iogurte, ou alguma outra fonte de proteína, ou um pedaço de queijo para quem pode comer um queijo, ou então uma gordura boa, ou um whey protein, ou então um tofu, que também lembra que é uma grande fonte proteica também, rica em cálcio.
Enfim, se eu aliar essa fruta com uma gordura ou com uma proteína, eu vou ter mais saciedade por um tempo maior. Isso é importante dentro do processo de emagrecimento. E se depois do jantar, estão me perguntando assim, se o grão de bico tenho que tirar a película. Se você tiver muita flatulência, sim. Se não, não, tá? Se tiver muitos gases quando você utilizar o grão de bico. E se depois do jantar ainda, Roseli, eu tiver fome, qual que é o melhor alimento para comer na ceia, quando vem aquela fome noturna? Porque durante o dia, como a gente está com a cabeça voltada para o trabalho, para aquela correria, é filho, é isso, é aquilo, tarará, você acaba não tendo muita fome, porque não tem muita disponibilidade, não tem muito tempo, é aquilo que você trouxe, é aquilo que você tem, que na verdade isso também é uma grande coisa, vocês se planejarem, organizar a alimentação de vocês, para que vocês tenham de fato aquilo que vocês precisam comer no dia a dia, na rotina de vocês. Mas e se de noite vem a fome? Porque à noite eu tô na minha casa, tranquila, já fiz tudo que tinha que fazer, pus meus filhos já na cama, tô lá e tô assistindo a TV, de repente eu tô vendo o celular, que fome que deu, o que eu como? Bom, não adianta falar para vocês só tomar um chá para dormir, né? Então vocês vão optar por gorduras nesse momento, para não cair na tentação dos carboidratos, porque o carboidrato vai gerar mais fome. Então vamos tentar fazer o coco, vamos tentar fazer o abacate. Vocês podem fazer o coco, as fitas de coco, ou comprar o coco fresco. Pode fazer, como eu falei para vocês, aquelas granolas de sementes, que são várias sementes temperadas com canela, com coco, que dá para comer à noite. Então, essas são opções melhores para vocês comerem à noite. As pastas de sementes são melhores para vocês comerem à noite do que vocês irem para cookiezinho, para barrinha, para chocolate. Se for chocolate, gente, sempre o amargue um pedacinho. Até pode. E uma coisa importante, à noite eu preciso de alimento rico em triptofano, que vai aumentar minha serotonina e minha melatonina e vai deixar eu mais relaxada, mais alimentos ricos em magnésio. Então essas sementes, elas são riquíssimas, elas são ótimas, porque além de ter baixo carboidrato, elas também são ricas em triptofano. Então, eu aliar aí o abacate com um pouco de semente é excelente. Eu posso fazer essa combinação. Por quê? Ou com canela, que diminui a vontade de doce, porque isso vai me ajudar, inclusive, no meu sono. Né? Então ele melhora, o abacate regula esse cortisol, que eu tô mais agitada ao longo do dia, eu tô mais nervosa, mais ansiosa. Então são estratégias nutricionais que são utilizadas para a gente matar a compulsão dos carboidratos, conseguir ter um sono melhor e não interferir no processo de emagrecimento. Tá claro isso para vocês? Posso fazer a pastinha de abacate, né? Então dá para fazer isso. Ou então eu vou usar um maracujá com uma canela, um pó de canela em pó, que fica ótimo, que eu já consigo dormir, e a canela que mata a vontade do doce. O maracujá tem baixo índice glicêmico, dá para mim usar isso como estratégia, tá? Então isso são possibilidades. Agora, uma coisa importante que eu não posso deixar de falar é que o nosso corpo, ele precisa de rotina também. A gente precisa criar uma rotina, porque tem muita gente que come a hora que dá, dorme a hora que tiver sono, acorda a hora que um dia de um jeito, outro dia do outro, às vezes porque precisa, mas muita gente não tem rotina, né? Eu como, sei lá, um dia 1h, outro dia às 3 da tarde, eu janto um dia às 6, outro dia às 9, um dia eu janto, outro dia eu não janto, um dia eu tomo café, outro dia eu não tomo. Então cuidado com isso, porque como eu já disse para vocês, o nosso corpo trabalha numa sintonia, num equilíbrio metabólico. E dentro desse equilíbrio, eu preciso estabelecer horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, horário para fazer exercício. Por quê? Porque quanto mais rotina eu tiver, obedecer o ciclo circadiano, melhor vai ser a modulação dos hormônios, que vão regular fome, saciedade, controle de estresse, energia, vitalidade, a parte cognitiva, neurológica. Então, gente, eu preciso ter rotina. Cuidado com esses achatamentos de horário de sono. Cuidado com essas noites mal dormidas. Uma coisa é de vez em quando, outra coisa é tornar isso um hábito, fazer esse processo todos os dias.
Tá claro isso para vocês? Então, isso é importante. Planejamento, organização, rotina, né? Obedecer o ciclo circadiano para a gente conseguir ter todo esse processo de uma maneira mais saudável. E, de repente, como a gente está falando com um ser humano, se deu aquela escorregada, se foi para festa, ou foi viajar, ou tipo, putz, essa noite eu quero, sei lá, quero relaxar, eu quero comer aquilo que eu gosto, que eu quero e não quero pensar em nada sobre todo esse processo de emagrecimento, ou só comer comida saudável, eu quero comer aquela lasanha, às vezes a gente tem que levar em consideração aquele comfort food, né? Que é a lasanha da mãe, ou o bolo da avó, ou sei lá o que, no restaurante X. Então tudo bem, faça isso, porque isso também é importante para vocês desestressarem, relaxarem, se sentirem vivas e assim dentro de um ambiente social, né, para não se sentirem excluídas. Se isso for feito de vez em quando, esporadicamente, isso não vai trazer prejuízo, né? Mas saibam recomeçar. No dia seguinte, vou recomeçar tudo outra vez. Agora, eu sempre digo que a gente se torna seletiva por natureza. Muitos pacientes que fazem isso, esses exageros, esses desequilíbrios, o que acontece? Eles começam a passar mal, porque quem tem uma alimentação saudável e de repente vai comer uma extravagância, um alimento que é difícil de digestão, em grande quantidade, ou açúcar, ou carne vermelha, ou gordura, aí ele vai ter má digestão, o intestino não funciona, vai ficar como se fosse uma ressaca, né, de ter bebido, até junta bebida alcoólica, e aí ele começa a passar tão mal que aquilo começa a ser desprazeroso e ele vai começar a ficar seletivo por si só. Não é porque a Roseli me orientou diferente ou porque eu sei que no processo de emagrecimento isso não é saudável. Por quê? Porque o corpo dele já não consegue mais admitir aquilo, não consegue mais metabolizar, né? Então aí ele vai por si só já excluindo, fala, não vale a pena comer isso para passar tão mal assim. Então, isso é importante, tá? Então, a gente saber recomeçar, saber, então, que a gente se torna seletivo por natureza, tá? Enfim, todas essas considerações é importante. Eu tô olhando aqui na minha colinha para mim não esquecer de nada, né? É importante também a gente sempre estar observando as nossas fezes, o nosso intestino, a motilidade intestinal. Isso é importantíssimo no processo de emagrecimento. Então, sempre a gente introduz os pré e os probióticos para a gente poder ter um resultado melhor. Por isso que eu tô falando para quem não tem prescrição, usar o iogurte, se possível, usar o kefir, né? Ou kombucha, como é uma bebida também fermentada, dá pra gente usar. Enfim, tudo isso é importante. Os colágenos da vida também a gente faz as prescrições. Por quê? Porque também é importante não só para fazer uma restauração dessa microbiota, mas também se você tem consumido as proteínas adequadas, o processo de emagrecimento, gente, ele também vai causar mais flacidez. Então vamos consumir, não deixa de ser uma proteína, mas ela só vai cumprir a função dela, né? Se para cabelo, pele, unha, para músculo, se eu tiver consumindo proteína adequada. Caso contrário, não. Vamos pensar naquelas pessoas que precisam digerir melhor, porque elas vêm de uma digestão já ruim com esses alimentos. A gente vai usar mais o abacaxi, o mamão também, que é melhor como enzimas digestivas, né? Para poder melhorar todo o processo digestivo. Então, pode dar mais ênfase para essas frutas também, né? Então, isso é importante. A mudança de paladar vai ocorrer naturalmente, assim como a seletividade. Então, à primeira vista, esses alimentos, para muita gente, pode ser estranho. Nossa, Roseli, eu não suporto comer vegetais, legumes, não tenho hábitos. Às vezes a pessoa só consegue comer alface e tomate. Então, por isso que ela nem gosta dos vegetais, porque ela é tão restrita que também só comer todo dia isso já vai ficar chato demais. Mas, gente, com o passar do tempo, vocês acostumam, mudam. Então, tenta fazer mais, né, outra forma, variedade, né, para vocês verem que se realmente aquilo vocês não gostam. Façam na forma, às vezes, cru, cozido, porque comer hoje, comer amanhã, comer depois, tem estudos que comprovam que depois de 3 semanas, isso já você se acostuma, você muda o seu paladar. Tanto é que quando eu coloco para os pacientes a questão de não tomar mais o café com adoçante, né, o que acontece? Ele vai estranhar um primeiro, um segundo, um terceiro dia, depois ele se acostuma.
E aí está um fato importante, quanto menos adoçante, melhor. Não é porque o alimento tem adoçante, gente, que eu vou poder consumir em grandes quantidades, daí não vai valer a pena. E sempre utilizam os melhores adoçantes, quem são? Estévia, mais natural, a talmatina, enfim, são, ou em último caso, a gente pode estar pensando aí de estar usando o açúcar de coco, o xilitol, né? São algumas possibilidades de estar usando aí. Tem muita gente que ainda usa o seu sucralose, então sempre a quantidade, desse que eu ia falar, em último caso, em quantidades mínimas, o sucralose, mas são os adoçantes que a gente pode estar utilizando aí, caso vocês não consigam ainda fazer o café, água com limão em jejum, ou a limonada durante o dia sem nada de adoçante, para gradualmente vocês também deixarem esse adoçante do lado, porque o paladar vai se modificando. Então, cuidado com esses alimentos que são diets, que são lights, né? Alimento diet, gente, é para o diabético. É aquele que tem a exclusão do açúcar ou até de um outro ingrediente. Geralmente é do açúcar, né? Ele é adoçado com algum adoçante, mas às vezes não é o melhor adoçante. Né? E não é porque ele é diet que ele acaba sendo com menor caloria. Às vezes eles aumentam até a gordura e ele acaba sendo até mais calórico. Então cuidado com esse consumo de quem está emagrecendo exagerado de produtos alimentícios na linha diet light. Né? Então olhem o rótulo, vejam qual é o primeiro e o segundo ingrediente, vejam as questões das fibras, né, dentro desse alimento industrializado, veja se o adoçante que está lá é um adoçante adequado, quem pode consumir orgânico, dê sempre preferência para isso, né, eu não posso ainda falar para todo mundo isso, mas realmente é bem melhor, né. Importante também dentro do processo de emagrecimento, gente, a hora que eu me sento à mesa, o comportamento alimentar de vocês, comer devagar, mastigar bem o alimento, porque quem come devagar come menos. Vocês vão começar a reduzir as porções só pela velocidade das quais vocês se alimentam. Então, primeiro prato salada, por isso que não pode chegar com tanta fome, né? Tentar fazer esses lanches intermediários, principalmente para quem está mudando o hábito alimentar agora, né? Então, entrar de cara quando muita gente já faz o jejum intermitente, não dá. Por quê? Porque eu preciso ter esse paciente satisfeito e só vou conseguir se eu tiver uma frequência na alimentação dele. Então, por isso que as estratégias têm que ser mudadas. Pode ser que até eu coloque um jejum intermitente, mas num outro momento. Não num primeiro momento, quando eu quero mudar a qualidade e depois ajustar as quantidades, para ele poder ter um processo bacana, uma evolução boa. Então pensem nisso, né? Além de qualidade, quantidade, o modo que vocês se alimentam, não comam com essa voracidade. A velocidade é importante. Descansem em talheres, né? Pensem que o alimento só vai dar prazer quando ele estiver na boca de vocês. A hora que vocês engolirem, ó, acabou. Ou ele vai fazer bem ou vai fazer mal. Isso é importante vocês saberem também, tá? Nunca ir com fome a recepções, festas, vocês nunca sabem o que vão encontrar. Então sempre fazem uma mini refeição em casa, tem alguma sopa, ou fazem algum shake antes, ou comam uma fruta com cereal, um iogurte, ou um shake de whey mesmo. Pra quê? Pra poder ir na festa já não com tanta fome. Porque com tanta fome, vocês hão de convir comigo, né? A gente começa a ficar irracional e aí vai a primeira tranqueira e coxinha que passar na frente, vocês vão querer comer, né? Então, sempre vão já munidos, tipo, já não vou com tanta fome, porque daí eu vou selecionar o que é mais legal para mim poder estar escolhendo e comendo em menor quantidade. Outra coisa, quando viajam, levem um kit de emergência, né? Não vão achando que chega lá, não sei o que vai encontrar, não sei que hora eu vou encontrar, nunca fui para aquele país, nunca fui para aquele lugar. Então é importante, é importante ovo frito com óleo de coco? Pode ser, gente, ela tá me perguntando aqui. Ou com óleo de coco ou com azeite, essas duas gorduras só que vocês vão usar para as preparações, tá? O óleo de coco tem boa estabilidade e dá para usar, mas sempre o mínimo possível, não precisa ser muito não. Então ele chega a ser aquele ovo frito, na verdade, né?
Então, sempre vai levar um kit de emergência, seja as frutas desidratadas, seja um kit de sementes, o coco, as barrinhas às vezes cereais, aquelas que tem nuts e frutas, são melhores do que tanto cereal, tanto chocolate. Cuidado, né, com essas barrinhas, isso eu falei esporadicamente numa viagem, então vocês podem estar colocando isso. E toda parte do mundo tem alimentação saudável. É só vocês saberem olhar para o cardápio e saberem fazer essas escolhas inteligentes que eu estou colocando isso para vocês. Então, falar para mim que comer fora não dá para fazer, viajar não dá para fazer, é mentira. Dá para fazer, porque a coisa que eu mais observo em qualquer lugar que eu vou é a alimentação. E toda parte vocês têm como adequar o cardápio de vocês e dá para fazer sim uma refeição mais adequada, mais equilibrada, mais saudável, para não interferir não só na saúde de vocês, mas no processo de emagrecimento, caso vocês estejam, tá? Então, falei sobre alimentos, deixa eu falar, ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Falei sobre os exercícios, que é importante, porque dentro do processo de emagrecimento, gente, o que acontece? Eu preciso fazer o exercício, ele é o meu aliado, porque senão a chance de eu perder massa magra é muito maior. E chega uma hora, a alimentação só por si só, ela não é suficiente para sustentar um emagrecimento saudável. Então o exercício ele entra não só para preservar a massa magra, gasto calórico, mas também para dar maior gasto calórico e continuidade no processo de emagrecimento para chegar no ponto que eu quero chegar. E mesmo depois da manutenção. Então, para qualquer lugar do mundo que vocês vão viajar, fim de semana, é mais importante ainda, olha, coloca o exercício, pode ser o que vocês quiserem, menos ficar parado. Né? Qual é o exercício que eu tenho que fazer? Aquilo que vocês gostam, que é fácil, que você vai fazer com frequência e regularidade. E sempre pensando na força, para poder preservar ou aumentar a massa magra, que aumenta gasto calórico, e aumentando o músculo vai dar força óssea, principalmente para as mulheres, e o aeróbio para oxidar mais gorduras, tá? Então é importante também a hidratação, eu não posso deixar de falar sobre isso. Por quê? Porque quando a gente reduz peso de gordura, todas as toxinas do nosso corpo, gente, elas ficam impregnadas no tecido adiposo, de gordura. E quando eu começo a oxidar, essa toxina vai para onde? A nível sistêmico, na circulação. E eu preciso urinar mais, né? Então eu preciso mandar embora aquelas toxinas. Por conta disso, é que a gente tem que ter uma boa hidratação. Então, água é insubstituível. Né? Então eu preciso tomar os 2 litros de água por dia, a gente põe 30 ml por quilograma de peso, depende do peso que vocês estão, depende do gasto que vocês têm. Mas pode ser o chás também, que eu fiz uma live só sobre chás, cada uma dentro das suas possibilidades, podem usar o chás também como hidratante, a água com limão, a água com gengibre e as águas flavorizadas. Suco verde, super legal também dentro do processo. Posso fazer o suco verde de manhã? Sim, porque eu vou ajudar a desintoxicação, né? Vou ajudar meu fígado também a poder eliminar mais facilmente essas toxinas. Eliminando isso, eu consigo ter um organismo que ele se restabeleça melhor, que ele chegue a um equilíbrio metabólico melhor, que ele consiga metabolizar melhor aquilo que eu esteja comendo, tá? Com esses novos alimentos, as coisas boas que estão entrando. E eu não posso deixar de excluir as coisas que eu tenho intolerância, alergia, isso como eu falei para vocês, tá? E alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, embutidos. Então todos esses alimentos, gente, tem que sair de cena. Eu tô falando só de coisa boa, né? Então não posso deixar de fazer isso. Alguém tá me perguntando sobre mingau de aveia. Eu tô falando muito, não tô respondendo. Agora vamos lá. Mingau de aveia pode? Lógico que pode. Se você conseguir fazer um mingau de aveia, leite de vaca, vocês sabem que não é algo que eu vou orientar vocês. Pode fazer o mingau de aveia com óleo à base de gordura, é melhor para baixar o índice glicêmico, já que eu estou usando aveia. Então, o leite de coco é legal para fazer o mingau de aveia, porque eu estou usando aveia, que é carboidrato, tá, em flocos grossos, ou farelo de aveia. Hoje a gente tem já aveia sem glúten ou aveias orgânicas, tá? E aí eu uso ou leite de amêndoa ou leite de coco, que eu posso fazer inclusive caseiro. Coloco canela, aí fica show, pode usar, só que assim, quantidades adequadas, né? Isso pode ser um lanche da tarde, tá certo? Pode entrar perfeitamente. Gourmet Delícia tá me perguntando, doutor, o que você acha do pré-treino do Minotauro Focus?
Não conheço isso que você está me perguntando, então nem vou responder o que eu não sei, tá, gente? Esse lanche da noite deve ser introduzido em até quanto tempo antes de dormir? Bom, o ideal é que seja um pouco antes, tipo, pelo menos 1 hora antes de eu dormir, ou até meia hora. Não muito, tô comendo na cama, depois já apago a luz e vou dormir. Pelo menos de 60 minutos a 30 minutos, tá? Rosângela, vamos lá. Oi, Nina, boa noite. Tá mexendo aqui o celular, porque hoje eu tô aqui com um pedestal aqui que ele balança, tá, gente? Mas é melhor pra mim. Aí, gente, quanta gente. Oi, Sil, estou dormindo bem agora. Que bom! Ela tá me falando que tá dormindo bem agora porque usou as estratégias. É uma paciente minha prima, que tá seguindo aquilo que eu tô dizendo. E antes ela só usava remédio para dormir. Olha, gente, com alimentação, hein? Olha que bacana, hein? Eu não consigo dormir a noite inteira, isso todos os dias. Então começa a fazer a alimentação certa desde a primeira hora do dia, para vocês não terem compulsão, para vocês controlarem a fome e a saciedade, para controlar o sono, o exercício físico. Como eu falei, vai modular os hormônios, gente. Isso é fundamental, Nilma. Você vai ver só como você vai conseguir dormir. Olha os chazinhos que eu falei que te ajudam também a dormir. Regiane está me perguntando assim: eu tenho a sorte de gostar de comida saudável, não gosto de congelados nem fast food. Excelente, Regiane, excelente. Fast food, gente, olha, é coisa que infelizmente existe. A gente sabe que muita gente sobrevive só disso, sobrevive não, né? A gente não sabe até quando, né? Elas vão viver à custa de fast food, mas não tem nada a ver com alimentação saudável e fujam, né? Até o cheiro faz mal. Eu não consigo dormir a noite toda, isso me incomoda muito, meus pensamentos não param, então... Mesmo tomando a melatonina. Às vezes a melatonina não funciona para todo mundo do mesmo jeito. Às vezes a causa é outra. Como eu falei, dentro da nutrição funcional, a gente busca a causa para poder corrigir. E não só fazer, remediar sintomas. Isso tá errado. A gente tem que saber por que você não dorme. Né? Então vamos adequar uma alimentação, fazer mais magnésio com sementes, com os grãos, né? Vamos fazer mais alimentos ricos em triptofano, vamos ajustar essa microbiota intestinal, né? Tudo isso pode te ajudar a você controlar o seu estresse. Lembra que também a noite é o espelho do dia e o dia é o espelho da noite. Então, controlar essa situação, monitorar essa situação de estresse, colocar o exercício, pensamentos positivos, tudo isso te ajuda a fazer higiene de sono, né? Luz não pode estar nenhuma acesa, né? Não ficar olhando tela de celular, tela de televisão, ter luz no quarto, para você poder realmente, de fato, aumentando a síntese da sua melatonina própria, para poder então corrigir essa questão do sono, que é fundamental para o emagrecimento, tá? Deixa eu olhar que oração, gente, tá quase acabando, eu não posso me estender demais. Quem treina à noite, o que comer? Aí o que eu faço? Quem treina à noite, eu faço uma refeição leve, às vezes antes do treino, se treina tipo 8 horas da noite. 9 horas. Então, quando chega às 6, 7 horas, 1h30, 2 horas até antes, eu vou colocar uma raiz, um carboidrato, né? Uma proteína de fácil digestibilidade, que seja ovos, que seja um franguinho picado, ou que seja um tofu, e aí um legume, talvez, e aí eu vou deixar ele treinar, certo? Quando ele volta, aí ele vai fazer um shake, ou uma taça com frutas, iogurtes e sementes, ou um shake com whey protein, fruta, ele precisa da proteína depois, né? Mas aí ele não vai jantar, ou ele toma um caldo já proteico também, com legumes e vegetais, que já tem uma proteína. Por quê? Porque precisa ser coisas, alimentos, refeições de fácil digestibilidade, mas que tenham um conteúdo proteico importante, com um pouco de reposição de carboidrato. Né? Isso é legal, mas dá para fazer assim, tá? Eu faço geralmente assim. Lógico que cada caso é um caso. Regiane, como o chá tem açúcar, ele vai fermentar só, para o fermentado sim, né? Mas como você vai usar o açúcar para fermentar, ele vai ficar baixo. Poderia fazer uma live sobre kefir? Eu já fiz, hein? Albuquerque, você perdeu aí minhas lives sobre kefir e kombucha. Oi, felizmente vou ter que sair.
ver tudo. Ah, tá. Tudo bem. Essa live fica por 24 horas e depois vai ficar no meu canal do YouTube, né? Então vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Se eu exagerar e me sentir muito mal, posso tomar um laxante? Laxante não, pelo amor de Deus, gente. Aí você estraga tudo. Vai recomeçar da maneira certa. Aí o que vocês podem fazer? Nesse dia subsequente, é um exagero muito grande, vocês podem fazer o dia de legumes, verduras e frutas, né? Então esquece um pouquinho a proteína animal, principalmente, hidratam bem, água de coco, limonada, suco verde, mais saladas, mais vegetais. E aí fazem isso, esquecem as proteínas. Então por quê? Porque daí eu vou fazer uma recuperação mais rápida da sua microbiota, que foi totalmente desequilibrada nesses exageros. E vai desinchar, e vai ajudar a digestão. Faça um suco verde com essas frutas que eu falei, o abacaxi, o mamão, né? Que você vai retomar isso de uma maneira mais rápida e eficiente, tá? Porque deslize todo mundo é possível de acontecer. Alguém está me perguntando aqui sobre glutamina. Também é importante, doutora, para quem treina? Glutamina é um aminoácido que faz uma restauração da recuperação de músculo, sim, mas se teu intestino estiver precisando ser restaurado, ela vai primeiro parar no intestino e restaurar ele. Mas a glutamina é também uma estratégia para bem melhorar a parte de flora intestinal e pós-treino também. Doutora Pagliosina emagrece? Não conheço isso. É verdade, hoje em dia amo os vegetais, odeio coisas doces demais. Meu único pecado é o chocolate. É só escolher o chocolate mais amargo, mas vou me libertar disso. O chocolate, ele também é rico em triptofano, tá? O cacau é bom, ele é um cardioprotetor, tem vários polifenóis no cacau, dá foco. Então, gente, dá para comer o chocolate amargo dentro de um processo de emagrecimento. Não precisa ficar neurótica a esse ponto. Eu não gosto de radicalização. Radicalização não dá sustentabilidade. E vocês precisam entender que isso é para a vida toda de vocês. Por mais que depois vocês vão adequar as quantidades quando chegar no peso ideal. Gente, qualidade, combinações, estratégias nutricionais, né? Opções mais inteligentes, mais saudáveis, tem que ser a vida toda. Se vocês quiserem envelhecer com saúde, aí é uma opção de vocês. Porque envelhecer todo mundo vai. Agora, dependendo das escolhas que vocês fizerem, tanto na questão alimentar, como nas estratégias que eu falei para vocês de estilo de vida, na mudança de estilo de vida, vocês vão poder envelhecer de uma maneira mais saudável, dar mais longevidade. Então não precisa se livrar de chocolate, porque o chocolate dá prazer, te acalma, diminui a ansiedade. Então dá para comer o chocolate mais acima de 70% de cacau, sempre, tá, gente? Vanessa Sibutramina. E é remédio, eu não vou falar sobre isso, tá? Meu trabalho é nutrição, tá? Fitoterápico, nutrição, suplementos, é isso aí. Exercícios físicos, é isso que eu gosto e que prescrevo e que acredito, tá, gente? Verdade, estou com 3 meses tomando café sem açúcar e adoçante, já me acostumei. Tá vendo o que eu tô falando? Olha aí, Juliana falando no depoimento dela. Legal, gente, eu não gostava de açúcar mascavo. Hoje não vivo sem. É uma troca, só que é uma troca mais saudável que o refinado. Só que ele também tem índice glicêmico alto. E para quem está dentro do processo de emagrecimento, tanto o demerara como o mascavo, eles vão chegar mais rápido, vão causar pico glicêmico, vamos dizer assim, que vocês vão entender melhor, tá? Então, açúcar de coco ou xilitol já não tem esse índice glicêmico tão alto. Mas a troca já é mais inteligente porque eles têm mais vitaminas, preservam mais vitaminas e minerais, assim como o sal rosa. Tem a mesma quantidade de sódio, mas tem mais vitaminas e minerais. E o açúcar demerara? Acabei de responder aqui. Eliane, boa noite. Priscila, boa noite. Quem mais? Lira, boa noite. Aqui ela está perguntando, demerara, qual o melhor horário para tomar colágeno? À noite, porque a gente faz, as estruturas vão ser melhor recompostas, a gente faz melhor, ele vai ter efeito melhor sobre o nosso organismo, sobre as estruturas, regeneração, mas também, se você não quiser à noite, a gente pode estar tomando depois de treino, junto com whey, que a gente pode estar também melhorando essa parte de proteínas, tá?
Não esqueça que ele é proteico, embora a quantidade seja pequena de proteína. Por isso que tem que estar com as proteínas adequadas para o colágeno fazer o efeito dele. Olá, boa noite. Onde você atende, doutora? Em São Paulo eu atendo, tá? Mais precisamente aqui na região do Anália Franco. Ah, a André já respondeu. Aqui, qual o problema... Aqui, Adriane, qual o problema que eu uso do sucralose? Ah, porque o sucralose, ele quando aquecido, ele pode se tornar tóxico desde que seja consumido em grandes quantidades, tá? Então não é o dos mais saudáveis. Sibutramina, já falei que eu não vou falar. Colágeno, pode o quê? Pode tomar... Ah, não, já falei. Informações preciosas. Bom, eu acho que eu falei tudo. Falei da modulação de estresse, do sono, dos pensamentos positivos, do exercício.